O poder da gota. Quem aí ficou curiosa para saber o que é, né? Esse tubo de ensaio aí. Gente, eu dei uma explicação tão grande para o Gabs, para ele fazer a arte para a gente. E no fundo eu queria só um tubo de ensaio e um conta-gotas mesmo. Mas depois eu fui ouvir o áudio do que eu mandei para ele, eu falei tudo, menos do tubo de ensaio e do conta-gotas. E não é que ele captou a mensagem, gente. Esses meninos aqui são muito sensíveis, assim, a forma como nós lidamos, né? E mulher fala, e às vezes ela só faz uma arte com um tubo de ensaio, um conta-gotas, por favor. Isso estava exatamente isso na minha cabeça. Mas eu falei tudo, menos isso para ele. Graças a Deus que o Espírito Santo estão alinhados e ele captou a mensagem. Você acredita que uma gota pode mudar as coisas? Quem aqui acredita que uma gota de alguma coisa pode mudar? Acreditam? Uma gota pode fazer toda a diferença. Quantas vezes eu já vi noticiários em jornais, né, que escorreu aí um acidente, um caminhão tombou com algum produto tóxico e às vezes frações daquele produto que foi ali para algum rio, perto de algum riozinho, de alguma nascente, todo aquele lugar é interditado porque uma gota é capaz de contaminar todo um rio e prejudicar todo um fluxo. Então, uma gota tem poder. Do mesmo jeito que uma gota, quem já sentiu aquelas essências? Nós tivemos o privilégio de ganharmos um cachorrinho essa semana. E aí eu levei ao veterinário, tinha dado banho e tal, né? Mas a veterinária foi e pingou uma gotinha assim de um produto em cima do cachorro. Mas pensa num cachorro cheiroso, que até eu fiquei cheirando o cheiro do cachorro o dia inteiro. Bem que o cheiro era bom. Então, uma gota pode mudar tudo. Nós viajamos, né, na semana passada e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com as minhas plantas? Né? Porque quando eu morava na casa, era um monte de planta, então eu sempre alinhava, né, uma avó, um avô, um pai para ir lá regar. Vai lá regar as plantas para mim, por favor, umas 2 vezes na semana. Mas dessa vez não tinha tanta planta assim para regar. Eu falei, nossa, vou fazer alguém ir lá em casa, só para regar um pezinho de poejo. Porque o resto é tudo suculento agora, viu, gente? Quem sobrevive na minha mão, na mão do Chardo. E eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer sem prejudicar alguém, né? Dar o trabalho para alguém e esse poejo não morrer a hora que eu chegar aqui, ele estar vivo ainda. E aí eu coloquei ele embaixo da torneira do tanque e dei aquela, sabe, um tequinho assim na torneira e ficou gotejando, aí passava uns minutos, dava outra gota. Gente, quando nós voltamos, o poejo estava mais bonito do que quando eu fui. De gota em gota. Ele sobreviveu 1 semana longe da gente e ficou muito mais bonito do que se eu tivesse ficado regando ele o tempo todo ali durante a semana. Gotas. Se vocês estiverem aí, pessoal da mídia, pode colocar no slide já. Mas eu vou pedir um favor. Vai lá pro Gotas de Eu, né? Esses tubos aqui, essas tacinhas aqui simbolizam as nossas vidas, o nosso coração. Vou fazer de trás para frente aqui. Imagina que o Senhor nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, um projeto pronto, algo extraordinário, desde a Eva, né? Num lugar perfeito, tudo perfeito. Mas aí nós vamos permitindo, né, nas nossas vidas, uma gotinha de eu, uma gotinha de pecado, não vai fazer mal, né? Um pecadinho só, não vai fazer diferença, é um só. Uma distração das coisas que realmente importam. Uma gotinha de incredulidade, só uma gotinha, não estou inundada de incredulidade, eu até acredito em Deus. Mas é só uma gotinha, porque vai que, né, não é verdade tudo aquilo que a Bíblia fala. Uma gotinha de preguiça não faz mal para ninguém, né? Uma preguicinha para fazer aquilo que se deve fazer, aquilo que não dá para esperar para ser feito. Uma preguicinha, uma gotinha só não faz diferença. Uma gotinha de maldade, né?
A gente já nasce com a maldade, né? As crianças já brigam para não dividir as coisas desde pequenas. Não vai fazer talvez tanta diferença? Não é isso que nós pensamos quando nós permitimos que gotas dessas coisas de pecado, de maldade, venham sobre as nossas vidas? E nós vamos permitindo essas gotas. Mas e aí chega um momento na vida que você percebe que resta muito pouco de coisas puras dentro de você. Mas uma mexidinha que a vida te dá, ela já mistura tudo isso. E você perde o seu formato original. E aí aquilo que era para ser puro, transparente, limpo, leve, fica assim, ó. E nós nem conseguimos mais separar as gotas aqui. Consigo separar as gotas? Eu quero agora tirar a gota da maldade da minha vida. Ah, não, eu quero tirar a... É impossível separarmos isso tudo que foi misturado em nós aqui. A não ser que a gota, ela venha sobre as nossas vidas, que é a presença de Deus. E aí, às vezes nós nos pegamos, né, nessa situação, todas manchadas, perdidas, frustradas. Quem já passou pela crise dos 30, depois a crise dos 35, dos 40, eu estou chegando à conclusão que tem crise todo ano, gente. Eu achava que era a crise dos 30. Um amigo meu falou, ó, você está na crise dos 30, mas como você é meio precoce, ela veio aos 28, 29, mas essa que você está passando aí é a crise dos 30. Eu já estou com 35, na mesma crise dos 30. Estou brincando. Mas nós começamos a fazer balanços na nossa vida, né? Nós começamos a refletir. O que eu construí até agora? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz demais que eu não deveria ter feito? Essas crises das idades, né? Principalmente mulheres, que inclusive envolvem questões hormonais do nosso organismo, né? Do nosso corpo físico. Essas crises às vezes nos pegam e nos chacoalham a ponto assim de não sabermos mais quem somos, para onde estamos indo, o que a gente quer da vida, né? Quem sou eu? Eu achava que eu queria isso até ontem, mas hoje eu estou descobrindo que não é isso que eu quero. O remorso, o ressentimento, muitas coisas misturadas, e às vezes nós estamos nessa situação, achando que não tem saída, que não existe uma saída para nós. Mas aí nós começamos a chamar a Jesus. E pode ser em pequenas gotas mesmo. Mas quem recebe as gotas dele, quem recebe a presença dele, por mais que você receba uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, um devocional, uma palavra, uma célula, um MDA, um louvor que você escuta, um livro que você lê, quando você vai trazendo a presença dele para a sua vida, uma oração que você faz em volta da mesa com a sua família, uma gratidão, um ato de amor, uma bênção que você presenteia alguém com algo, um ato de amor na vida de alguém, e aí você vai trazendo essas gotas para a sua vida, que só Jesus pode derramar sobre a sua vida, só Deus pode derramar sobre a sua vida. E aí você vai sendo inundada por essas gotas, a ponto dele ir te enchendo. Mas ao mesmo tempo você pode estar questionando, mas faz tanto tempo que eu venho à igreja, faz tanto tempo que eu faço tudo isso, mas olha aí, eu continuo do mesmo jeito. Algumas confusões não saem da minha cabeça, alguns conflitos não saem da minha cabeça. Aliás, alguns conflitos eu nem tinha antes de conhecer a Cristo, mas agora eu comecei a ter. Parece que está mais difícil agora, parece que as coisas estão mais confusas. Mas aí você pensa bem e você diz, não, os meus filhos precisam, meu marido precisa, minha família precisa, eu preciso disso, então eu vou continuar. E aí você vai percebendo que os processos vão acontecendo na sua vida, que você vai se derramando e permitindo que o Espírito Santo se derrame cada vez mais. E aí você é tão cheia, que de repente, tudo aquilo que te manchava, que te confundia, vai embora. É um processo
muitas vezes nós temos a experiência de passar por tudo isso, experimentar tudo isso ainda em vida. Mas muitas mulheres, eu comecei a estudar a vida de algumas mulheres que foram mulheres muito relevantes, mártires, reformadoras, e elas nem experimentaram tudo isso em vida. Elas morreram assim como o Senhor da vida delas morreu, em favor de alguém, em favor de uma causa. Elas entregaram a própria vida em favor de alguém. Pode ser que nós tenhamos esse processo de ver tudo sendo transformado, aquilo que não tinha jeito, aquilo que não tinha saída, aquilo que você não via, uma luz no fim do túnel. Pode até ser que você veja isso aqui, e é para isso que nós vivemos uma vida em Cristo, porque nós vivemos de vitória em vitória. Mas hoje eu quero te trazer uma mensagem um pouco diferente. Talvez você tenha vindo aqui na expectativa de ouvir uma ministração de encorajamento, de empoderamento, de... enfim, eu vou sair daqui e amanhã eu vou conquistar o mundo, eu vou vender tudo, eu vou conseguir ultrapassar barreiras. Ei, isso é muito importante nas nossas vidas. Eu ouço muitas mensagens motivacionais, eu leio livros motivacionais, mas o que sustenta mesmo não é uma motivação, é um propósito, é uma causa. E a nossa causa, nós mulheres cristãs, é Cristo, é viver por Ele. Então hoje uma palavra um pouco diferente, mas eu creio que ela vai penetrar no seu coração de tal forma que todo o resto que você ouvir, todas as outras coisas que você aprender, elas vão se encaixar nessa verdade, no poder de uma gota. Você já está convencida de que uma gota tem poder? Já? Já te convenci? Já? Então tá bom. Deu um trabalho fazer essas experiências químicas, gente, uns testes, manchei a mão, manchei um monte de coisa, mas deu tudo certo. Então nós vamos para a Bíblia agora. Vamos ver aqui na Bíblia onde é que estão falando sobre gota. Primeiro, goteira. Quem veio alguma coisa na sua cabeça aí, quando eu falo em goteira? Mulher como goteira, já veio o versículo? Dá até raiva, não dá? Quando a gente vê que isso está na Bíblia. Quem foi o acusador que deixou isso registrado na Bíblia? Mas lá em Provérbios 27, 15 e 16 diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Você já tentou segurar o vento, gente? Já tentou pegar o óleo, né? Ele vai escapando das mãos. E aí eu tentei procurar outras versões, né, na Bíblia, para ver se dava uma amenizada para o nosso lado, mas não deu. E na versão Almeida diz assim, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Provérbios 27, 15 ao 16 na NVI. A esposa briguenta é irritante, como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Meninas, nós sabemos que o amor de Deus, Ele alcança todos nós. Mas sabe quando alguém da sua família, e você vai apresentar essa pessoa, e você fala, aquele primo distante, sabe? Quando você fala assim, nós também podemos fazer parte da família de Deus e sermos consideradas esse parente distante. Porque quando nós falamos assim, eu sou filha de Deus, né? Sou irmã mais nova de Jesus, Jesus é meu irmão mais velho, eu estou nessa família de Cristo. Você precisa se perguntar também em que lugar você está nessa família. Se você perguntasse para Deus, Deus, quem eu sou na sua família? Ele vai falar que você é filha, Ele entregou o Filho unigênito dEle para te salvar. É lógico que o amor dEle é soberano, mas trazendo aqui para essa figura que eu estou tentando trazer aqui nessa reflexão,
né? Você se colocando no lugar de Deus aí, onde é que Ele diria que você está? Que tipo de parente você é de Deus? É esse parente próximo que Ele pode contar para tudo? É uma aliada? Ou você é aquele primo distante, aquela tia distante, sabe? Que você nunca vê. E quando vê, você fica lembrando das coisas do passado. Nossa, lembra? Eu dei banho em você. Olha, eu fiz isso, eu fiz você dormir. E você não vive experiências de relacionamento com Deus diárias, presentes e futuras. Mas quando você encontra com Ele, além de ser esse parente distante, além de ser essa filha distante, ainda fica relembrando o que Ele fez por você lá no passado. Quando nós estamos nesse distanciamento, a chance de nos tornarmos essa mulher rixosa, briguenta, lógico que aqui está falando sobre o marido, né, e tal, mas isso pode se repetir em todo lugar. Seu patrão, o que ele diz de você, os seus amigos de trabalho, o que as pessoas dizem. Gente, eu sou briguenta, vocês sabem disso. Mas quantas vezes o Espírito Santo me confronta a dizer assim, olha, eu te chamei para algumas coisas assim, para você ir para a guerra, para você defender causas, mas vem cá, tem algo além disso, tem algo mais. Eu também quero te usar para amar, eu também quero te usar para derramar amor sobre a vida das pessoas, eu também quero te usar para se privar de coisas em prol do outro. Eu também quero que você derrame amor, que você sorria com essas pessoas, que você se divirta com essas pessoas. Satanás, ele é o acusador, e eu não quero que ele tome conta agora da sua mente, tá? Porque muitas às vezes pode até ter chegado aqui só nesse momento aqui, estar aí com a sua cabeça assim, eu sou esse copo aqui, eu sou esse lado aqui, ó, eu não consigo, parece que... E o acusador, ele vai ficar o tempo todo na sua mente dizendo, não tem jeito para você, não tem jeito para sua família, não tem jeito para sua causa, não tem jeito para os seus problemas. O que você fez foi muito grave. Você é essa mulher rixosa, você é essa pessoa irritante, que ninguém quer por perto. Sabe essa coisa da rejeição? Essa sensação de rejeição? Quem faz tudo isso com a gente é o próprio inimigo. Ele nos ajuda a fazer, mas não nos ajuda a esconder e nem resolver. Nós carecemos, todas nós, todas. E aquela que fala, eu não preciso tanto de misericórdia, é a que mais precisa. Que ela não consegue nem enxergar o tanto que precisa da misericórdia dele. Todas nós carecemos da misericórdia e do poder de Jesus. Em Jó 6, 26 ao 29 diz assim: eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens? Como Ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Uma licença poética aqui para um questionamento da vida, mas se você ler isso 10 vezes, você vai entender 10 coisas diferentes. Sobre como gotas, gotículas, como isso tudo é um grande milagre, isso tudo é um grande mistério que Deus tem para as nossas vidas. Em Deuteronômio 32, do 1 ao 4, diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva. A chuva hidrata, a chuva traz vida. Destile a minha palavra como orvalho. A gota da chuva, ela cai. O orvalho é de dentro para fora. A planta destila. É algo que sai de dentro dela, não é algo que ela recebe. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é.
Isso é uma afirmação, é uma verdade. Quantas vezes nós questionamos assim, né? Porque aqui está falando assim, ó, ele é a rocha, a obra dele é perfeita. Quantas vezes você já questionou assim, não, tem alguma coisa errada. Esse plano não está perfeito, algo saiu do controle de Deus. Isso não era para ter acontecido, não era para ter sido assim. Quantas vezes nós questionamos? Porque todos os seus caminhos justos são. Justo? Você não sabe o que aconteceu comigo na minha infância. Você não sabe os abusos que eu sofri. Você não sabe as perdas que eu tive. Você não sabe. Você não sabe. Quantas vezes você já questionou isso? Essa é uma verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto é. E aí nós vamos para a segunda gota. A primeira sobre a mulher goteira. Só para dar uma cutucada em você aí e te despertar. Para que o Senhor te revele onde é que você é como uma goteira. Eu não sei qual a imagem que vem na sua cabeça quando fala da mulher rixosa, da mulher briguenta ser como uma goteira num dia chuvoso. Mas na minha cabeça vem, na minha casa há um tempo atrás... Quando chovia mais dentro de casa do que fora. Chovia em cima do meu colchão, era uma luta. E eu lembro que a gente colocava baldes, e acabava os baldes e as bacias, a gente ia para quem? Quem teve goteira na casa aí? O que você colocava para as goteiras? Depois que acabava os baldes? Panela. Aê, gente. Você sabe do que eu estou falando, né? A goteira que bate na panela, a que bate no balde e na bacia nem incomoda tanto. Mas a que bate na panela, naquelas bacias de alumínio. Gente, aquilo vai entrando na cabeça da gente. Quem tem problema com barulho repetitivo, você tem vontade de ficar com a boca aberta lá embaixo, né? Tomando toda aquela água, menos escutando aquele barulho repetitivo. E aí fica... A palavra de Deus fala que quando nós somos rixosas o tempo todo, nós somos como essa goteira, como esse barulho, geramos isso nas pessoas e em Deus. Segunda forma como a Bíblia trata, né, uma gota, é em lágrima. Muitas vezes, na hora que termina o culto, a gente fica por aqui orando e aí eu olho aqui, ó, eu falo que os anjos têm um trabalhão de recolher essas lágrimas, o próprio Deus, eu creio que Ele recolhe todas as lágrimas. Muitas vezes esse altar aqui fica inundado de lágrimas. E não é como uma água que você joga, são gotas, várias gotas. E eu fico olhando e falo, Pai, eu não sei que gota que é essa. Às vezes eu sei a história da pessoa, então eu imagino, aqui é uma gota de um luto, aqui é uma gota de uma traição, aqui é uma gota de uma falência, aqui é uma gota de uma doença, de uma enfermidade, mas muitas gotas aqui na frente. E a palavra de Deus fala por 3 vezes que Jesus chorou. Primeiro, no túmulo de Lázaro, lá em João 11:35 diz assim, 11 do 32 ao 35 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Um versículo, ó. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Eu acho tão interessante, porque às vezes nós temos uma imagem de um Deus tão distante, né, das condições humanas. E aí quando eu vejo assim, ó, que Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se, uma notícia de morte, só quem passa sabe o que acontece com a gente fisicamente. A vontade de arrancar roupa, de se jogar no... Dá uma vontade louca de... Me leva junto. Só quem passa sabe o que é. E esse versículo me traz exatamente essa imagem, que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando ele viu, ele chorou. Então Jesus chora pela morte de um amigo. Ele tem essa vivência humana. Ele se fez, Jesus é Deus que se fez humano para estar mais próximo da humanidade, para que ele fosse sacrificado e nós todos tivéssemos a vida eterna em primeiro lugar, a salvação através
dele, do sacrifício dele. Então Jesus chorou por uma perda. Quantas gotas você já derramou na sua vida por perdas, por lutos? Talvez perdas de pessoas queridas, ou talvez perdas materiais, perdas de identidade, perdas, um luto, uma notícia ruim, enfim. Ele chorou quando ele estava prestes a morrer. Em Hebreus 5, do 7 ao 9, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é fonte de salvação para quem? Para todos que lhe obedecem. Só para frisar isso aqui, mas não é sobre isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer que ele, sabendo que ele seria sacrificado para que todos tivessem salvação e vida eterna, ele chorou. Depois, outra vez que Jesus chorou, quando iam chegando em Jerusalém, pelo fato da cidade ter desprezado o tempo da visitação. Não vou me aprofundar teologicamente aqui nessa passagem, mas vejam Lucas 19, do 41 ao 43. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, ou seja, ele estava falando com a igreja, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Quando ele olha para a terra, ele vê os lugares onde era para serem verdadeiros, transparentes, íntegros. Ele vê coisas acontecendo que não deveriam estar acontecendo. Ele vê as pessoas não seguindo os preceitos, o caminho, as regras que ele mesmo tinha deixado, seus discípulos tinham deixado, e ele chora. Você já falou para o seu filho ou para a sua filha: olha lá, hein, gente, fala, não faz isso, fulano, Jesus vai chorar. Olha lá Jesus chorando. Quem já falou isso para os filhos? Ô, pressão psicológica, hein, gente? Quando a gente, às vezes, né, não tem tanta habilidade aí, ou se vê numa situação muito apreensiva, ou de não saber o que fazer com o seu filho, vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça: não faz isso, que Jesus vai chorar, porque é uma pressão. Se você fizer Jesus chorar, e aí? Né? E ninguém quer fazer Jesus chorar. Tem crianças que crescem achando que tudo que elas fazem vai fazer Jesus chorar. E aí nós até boicotamos essas crianças, né? Esse é o perigo, tá? Não gosto desse tipo de coisa para educar filhos, mas é a mais pura verdade. Muitas coisas que nós fazemos, e talvez se os nossos filhos fossem criados com essa verdade: olha, depende do que você faz aqui, você faz Jesus chorar, eles seriam mais tementes a Deus. É que a gente vai para o outro extremo, né? Aí nós boicotamos, aí às vezes a criança tem lá um baita de um talento para alguma área, e aí porque nós boicotamos, não risca minha parede não, porque Jesus vai chorar. Aí você tinha um Picasso lá, um Da Vinci na sua casa, e você acabou com o talento do menino, porque ele vai pintar de novo? Jesus vai chorar se ele pintar? Entenderam? Pegaram a diferença aí? Arte não faz Jesus chorar. A arte acontece, tanto que lá em casa tem até regra para serem corrigidos. A arte é arte, aconteceu, caiu, quebrou, pintou a parede. Desobediência e mentira tem correção, porque tem a ver com caráter. E tudo que nós cometemos que tem a ver com o nosso caráter desagrada a Deus e o faz chorar. Foi muito claro esses versículos de que Jesus chorou, e ele chorou porque teve perda. Ele chorou por dores próprias, porque sabia que ia morrer. E mesmo sabendo quem era o pai dele, mesmo sabendo o motivo, ele chorou. Se permitiu chorar. E ele chorou porque ele viu pessoas se destruírem, uma nação, uma cidade se destruir. E ele chorou. E a terceira forma como nós podemos encontrar gota na Bíblia é o sangue. E aí nós vemos duas formas, né? A primeira,
quando Jesus suou sangue. Eu ficava tão confusa com essa passagem que eu confesso que há muito tempo atrás eu fui pesquisar. É possível alguém suar sangue? E já foi relatado por várias vezes na medicina que pessoas que foram submetidas a extremos estresse, a extremas situações de pressão, de estresse, transpiram. É uma reação química, né, que parece que é o suor, que é o sangue. E Jesus suou sangue. E eu imagino, né, que ali em Lucas 22:44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aí você imagina a situação de Jesus, né? Lá no Getsêmani, chamou os seus discípulos e falou: vamos orar, porque a coisa está pegando. Eles estão vindo atrás de mim, está chegando o momento, está chegando o dia das coisas serem consumadas. E aí ele vai lá para o Getsêmani e os seus discípulos, eu acho muito legal, porque geralmente a gente fala assim, os discípulos estavam dormindo, como se fosse, né, uma preguiça e tal. Mas tem uma parte, depois você lê lá com calma, que fala que eles dormiam de tanto sofrimento. Você já passou por isso? Assim, tanto sofrimento que você dorme para não viver aquilo que você está, sabe, passando? E tem um versículo na Bíblia que tira um pouco esse peso e essa visão do discípulo preguiçoso que dormiu por preguiça, mas que dormiu por tanto peso de sofrimento. Mas Jesus não dormiu. Ele se submeteu às pressões de ser perseguido, de apanhar, de ser morto. E a primeira gota que ele derrama, antes de derramar o seu próprio sangue, né, de ter sido agredido, ele derrama suor, ele transpira sangue. E ele derrama o seu sangue. Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus, e este derrama gotas de sangue, até que não ficasse mais nenhuma em seu corpo, para que nós tivéssemos vida e salvação. Então a gota mais poderosa das nossas vidas é essa gota, a que ele derrama na cruz do Calvário. Todo o processo de salvação, todo o processo do nascimento de Jesus, a forma como ele nasceu, a forma como ele foi criado. Se você não assistiu a nossa série de mensagem Palavras de Maria, assista, tem lá no canal do YouTube da igreja. Assista Palavras de Maria. Quando você percebe que tudo foi muito planejado por Deus, a família que ele tinha que nascer era uma família simples, mas era uma família que tinha princípios, tudo tinha um porquê, tudo tinha uma lógica, tudo estava interligado. Ele precisava, não foi ele quem educou Maria, foi Maria que educou ele. Deus escolheu uma mulher que tinha todos os princípios que o próprio Deus desejava para Jesus. Porque se ele estava aqui na terra numa condição humana, ele precisava ser muito bem educado, para que ele tivesse, inclusive, aceitado, né? Porque ele poderia falar, não vou morrer não sou obrigada a morrer para esse bando de mal acabado não. O que eu fiz? Imagina que eu vou morrer? Já fui perseguido, desde que eu nasci eu venho sendo perseguido, agora vão me matar? Não, ele foi educado com princípios, com padrões, tão bem estabelecidos, tão claros para ele e para os irmãos, que ele sabia o que lhe ia acontecer. Em nenhum momento ele questiona. Ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí Paulo, lá em Gálatas, eu não vou me aprofundar aqui no sacrifício de Jesus, porque nós teremos um vídeo aqui que, se você não se lembra, eu vou trazer à sua memória hoje alguns flashes que você não pode tirar da sua mente quando você achar que a sua vida está pesada demais. Você precisa se lembrar, a vida aqui nessa terra, ninguém nunca te prometeu eternidade, ninguém nunca te prometeu imortalidade, ninguém nunca te prometeu... É como o Charlton sempre diz aqui nas ministrações, parece que é até uma promessa, né? No mundo tereis aflições. Parece que a coisa vem no pacote, assim, você nasceu, você vai ter aflições. E a gente fica a vida toda nos segurando, né, nessas boias que são os propósitos, as promessas, as coisas que o Senhor tem para vivermos uma vida aqui com sentido.
para que a dor tenha sentido, para que a aflição tenha sentido, para que as coisas sejam ressignificadas. Mas o nosso olhar, o nosso alvo é na eternidade. É no período que nós vamos passar com Ele depois que nós partirmos daqui dessa terra. Assim como eu disse, né, que Isabel, ela esperava tanto, tanto, tanto pelo Messias, que a infertilidade dela, por mais que trouxesse tristeza, dor, ela não dominou o coração de Isabel. Quando ela engravidou, ela podia ter saído contando para todo mundo, ó, tô grávida, ó, o Senhor me concedeu, acabou com a minha vergonha. Não, o que ela faz? Ela se retira por alguns meses e ela fica bem quietinha na dela, vivendo o milagre dela. E aí depois, quando ela tem um encontro com Maria, ela, idosa, a Bíblia fala que Isabel era idosa, ela reconhece Jesus na barriga de Maria, que era uma adolescente de 15 anos, grávida, mãe solteira, com toda aquela condição que ela vivia. Por quê? Porque o foco dela não era no valor, no padrão, na estética, no status das pessoas. Não, era na espera do Messias. O foco dela sempre foi esperar o Messias. Então ela percebia quando ele estava por perto. E ela percebeu que Jesus estava na barriga de Maria. Quando fala que o bebê se movimentou na barriga dela porque sentiu quem estava na barriga de Maria. Peraí, como que a ciência já descobriu que o que a mãe sente, o filho sente? É isso? Se sente a tristeza, sente a coisa boa também. Então Isabel percebeu que o Salvador estava próximo e o bebê se agitou na barriga. A Bíblia fala isso, né? E o bebê se agitou na barriga e Isabel percebeu que o Salvador estava ali, diante dela, no ventre de uma menina de 15 anos, que ela poderia estar olhando com um olhar de julgamento. Grávida, solteira. Mas fica tranquila, porque todos esses dilemas, as pessoas, né, os discípulos, todos os mártires sofreram. Se você for ver o relato deles, são relatos mais de dor do que de alegria. Paulo, eu gosto muito dessa passagem, lá em Gálatas 1, eu tenho a percepção que ele conta um testemunho dele do que é a vida do crente. Eu tenho essa percepção, nós vamos ler junto aí, e aí você lê imaginando que Paulo está contando o que é a vida do crente. E ele diz assim: Gálatas 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escrevia uma carta para alguém, gente, ele estava indo direto e reto, tá? Ele conhecia essas pessoas, conhecia os problemas que elas viviam, e ele mandava cartas comunicando coisas reais e objetivas e pontuais. E aí ele comunica assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado.
Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Para quem não sabe, Paulo perseguia os cristãos. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Gente, vocês captaram isso? Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Quem estava aqui na conferência e ouviu o pastor Anderson, o pastor Douglas falar, lembra? Cristo em mim. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo assim, ó, existe um evangelho, existe uma forma. E quando ele se revela a nós, não é mais Cristo comigo, é Cristo em mim. E ele precisa ser exalado, assim como nós recebemos as gotas de sangue que nos livraram da morte eterna. Nós temos que exalar tudo isso que nós recebemos. Muitas vezes nós ficamos perdidas, por quê? Porque o evangelho talvez que está sendo pregado para nós, e muitas vezes eu mesma estimulo muitas mulheres, olha, ouça, enquanto você está trabalhando, enquanto você está viajando, ouça ministrações, coloca audiobooks, coloca livros aí para você ler, metas para você ler, eu estimulo muito. Meninas, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão doloridos. Essa semana eu estava tentando fazer um cálculo para vocês terem uma ideia. Eu gosto muito de números, né? Quem convive mais próximo sabe que eu fico fazendo cálculo para tudo. Estou para te dizer que as mortes por acidente e violência agora estão ceifando mais vidas do que a pandemia ceifou. É que nós não estamos associando os números. Quantas notícias de jovens morrendo essa semana você recebeu? Antes de sair de casa, acabei de ver a notícia de um acidente que ceifou a vida de uma cantora, mais 4 pessoas. Um filho de 2 anos. Os dias são ruins, são difíceis. A noiva precisa, mais do que nunca, estar preparada. Porque nós vivemos à espera, sim, da volta de Jesus, para que Ele venha e nos leve. Mas a nossa senha pode vir antes. Nós precisamos estar preparadas. E o evangelho da emoção, as palavras, não estou falando contra, nós precisamos, mas as palavras motivacionais, elas não vão sustentar. Elas podem até ser um combustível. Ela pode até te dar um gás aí para você alcançar o seu destino, para você conseguir concluir as suas tarefas, para você sair do lugar, para você tirar o pé do chão, sei lá, para você concluir projetos, para você realizar projetos, são ótimas. Mas é só o evangelho verdadeiro. O que Paulo falou? Que Jesus morreu por nós para nos salvar. Que Jesus nele fez com que ele saísse da condição de perseguidor para perseguido. Gente, você sabe o que é isso? Você está falando assim, eu vou aceitar um evangelho, eu vou viver uma vida que ela está me prometendo que eu vou ter aflições nessa terra, mas para eu ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo,
Que eu vou sair da condição de perseguidor para ser perseguido? É isso mesmo que você está me falando? É. É isso mesmo que eu estou te falando. Para quem falou aí, foi uma semana tensa. Se você agora começar a refletir com quem você brigou essa semana, quais foram as suas guerras, você vai ver que 99% delas foi com o próprio capeta, que usou as pessoas e as situações para te atingirem. O que a palavra fala? A nossa guerra não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Não está nem falando do demônio só, está falando de principados e potestades. Se o seu coração, mulher, não estiver enraizado, aliançado com o evangelho verdadeiro, possivelmente o primeiro vento que bater, pode ser que você não consiga se reerguer. Mas como nós dissemos, né, na outra ministração. Não foi aqui não, foi lá em Bragança que eu falei isso, desculpa, gente. Eu ministrei lá para as meninas num grupo. Uma gota de óleo numa raiz de uma árvore, eu cresci no meio de plantas. E às vezes, né, algum cliente ia lá e falava, por que essa planta morreu? Eu tenho ela e há tanto tempo e ela de repente morreu. E aí, analisando a terra assim, a gente percebia que em algum momento, alguém jogou um pouquinho, uma gota de óleo, alguma coisa caiu, um óleo numa raiz, mata uma planta. Uma gota mata uma planta. Mas também, o inverso é verdadeiro. Assim como gotas nos mancham, outras gotas nos purificam. Nos nutrem, nos hidratam, nos deixam em pé. Nos mantêm em pé. Independente da ventania, independente da pancada, da machadada que você tomou. Amém? Antes de nós orarmos, eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar um vídeo que nós separamos. É uma música que eu amo demais. E aí você assiste com o seu coração aí, todo aberto para receber esse amor e para declarar assim, e colocar essa verdade no seu coração como uma tatuagem, sabe aquelas coisas que não saem? O evangelho verdadeiro, que é Cristo na cruz, a única forma de nos purificar, a única forma de nos mantermos de pé, é recebendo a salvação por meio dele. Fora isso, é tudo invenção humana. São coisas que não nos sustentam no momento da batalha. Então, crava essa verdade no seu coração, tatua isso no seu coração. Amém? Você pode derramar o seu coração aí diante de Deus. Ele já conhece. Ele já conhece todas as suas dores, Ele já conhece todos os seus caminhos, Ele já conhece tudo. Não há nada que Ele não tenha conhecimento. Essa imagem da última gota que cai quando é consumada a morte de Cristo aqui na terra, para mim é a mais marcante desse filme. Porque é como se descesse algo, todo um processo que foi necessário e consumado, a morte dele. Mas foi a partir desse momento que ele toma as chaves das mãos de Satanás e ele toma o domínio. E aí ele volta para dizer assim, olha, eu sou Deus. E eu poderia até ter permanecido aqui. Mas foi necessário. Porque antes as pessoas sacrificavam animais para se purificarem dos seus pecados. Foi necessário que um cordeiro enviado por Deus salvasse a humanidade. E a sensação que dá quando a gente, né, vê a morte de Jesus ali no filme, a sensação é de dor. Meu Deus, ele foi. Mas aí quando nós vamos para a ressurreição dele, nós podemos contar com todo o poder que ele deixou através da morte de cruz, para que nós possamos viver essa vida aqui na terra com mais leveza, com certeza para onde estamos indo, com certeza da salvação, com purificação, com cura, com milagres.
Sabe aquela música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele tem o poder de nos dar escapes para as dores que nós não fomos poupadas. O retorno dEle, Ele não é um Deus maldoso. O retorno dEle, os discípulos o viram. E aí todo mundo fala, né, de Tomé, que não acreditou nele. E ele não tinha nada que dar satisfações para Tomé. Ele é o próprio Deus. Mas gentilmente, ele volta e mostra a sua mão furada para Tomé. Ele respeita até as falhas dos discípulos mais incrédulos. Mas ele fala assim: bem-aventurado aqueles que creem e não viram. Mas ele tem prazer em se revelar até para aqueles que não acreditam. Ele é amor, Ele é paz. E o desejo do coração de Deus é que Cristo viva em nós. E nós exalamos o amor dele aqui na terra. E amor não é o que é falado na novela, não é o romance que você leu. Amor é sacrificial. O maior exemplo de amor que nós tivemos é o próprio Cristo. Vocês acabaram de relembrar como é que Ele se entregou por nós. E qual foi a forma de nos salvar? Foi partindo da forma mais dolorosa que poderia acontecer na história da humanidade. Então que você receba essa verdade. O poder da gota. Não se esqueça jamais desse evangelho. Não se esqueça que pequenas gotas podem te destruir. Gotas tóxicas podem te contaminar. Mas uma gota é suficiente para te deixar alvo como a neve. Para te deixar limpo. Para te deixar purificada. Só assim eu não me sinto.